Oi, gente, tudo bem? Então, voltando aqui para a parte de física agora da prova da Rafa, a gente fez matemática antes. É a segunda questão da prova, é a 50, que lembra que a física começa no 49. Só que antes de começar, eu queria pedir para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a engajar. E também na descrição do vídeo deixar e-mail para que alguém tiver interesse em aula particular, tipo concurso militar, matemática, física, química, ensino superior, ensino médio, que for, estou deixando e-mail, pode mandar. Dados esses recados, vamos começar a questão. É uma questão que envolve vários passos. O mais importante aqui é se organizar para fazer direitinho. Tu tem duas partículas A e B, massa 4m e m, respectivamente movimentam sobre uma superfície plana e horizontal. Ele dá o coeficiente de atrito cinético para as duas, que é o mesmo, T0, 1. E a figura abaixo indica as posições das partículas no instante T0 igual a 0, quando as velocidades de A e B valem respectivamente 40 e menos 10. A partir desse instante, elas são sujeitas a força só de atrito na direção do movimento, na direção contrária ao movimento, obviamente, né? Que é atrito. E em dado momento elas colidem, sofrendo um choque parcialmente elástico, ele te dá o coeficiente de restituição, que é 0,25. Durante essa rápida colisão, o sistema é considerado isolado, então as partículas voltam a ter sobre ela a direção de movimentação exclusiva da força de atrito. Então, no momento do choque, eu desconsidero força externa, depois do choque, elas voltam a ter a força de atrito. E elas permanecem em movimento uniformemente variado até pararem. Aí ele quer a posição final da partícula SA em metro. É uma questão bastante trabalhosa, porque tem muito passo. O importante é manter a calma, que são vários passos tradicionais, e ir com pouquinho a pouquinho. Vamos para o primeiro passo, que é as partículas estão sujeitas à força de atrito. Então a gente tem que descobrir qual é a aceleração. Porque a gente não tem como achar a posição do choque delas, porque a gente tem que achar a posição do choque delas. A gente não tem como achar a posição do choque sem saber qual é a aceleração elas estão submetidas. Então, o primeiro passo é trabalhar com a força resultante. Então, é força resultante. No caso, o eixo já está orientado para mim no sentido que eu quero que é o positivo. No caso da partícula A, como a velocidade dela é 40 e botou no positivo, a partícula A está indo nessa direção. A B é menos 10, então a B está indo nessa direção. Lembra que o atrito é sempre contrário à direção do movimento. Então, o atrito do A é para cá e o atrito do B é para cá. Eu vou manter a convenção de sinais que ele botou para mim. Não vou inventar uma outra para não me confundir depois. Então, vamos lá. A força resultante em A, o atrito é negativo, né? Então é menos Φ A. Por quê? Porque o atrito está para trás. Né, no sentido que ele convencionou como positivo. Ele convencionou positivo nesse sentido aqui. Bem, o atrito, ele é menos A normal vezes o μ do A, né? Que é o μ cinético. Quem é normal? No caso do meu A, esse caso é meio simples, né? Eu tenho a normal em equilíbrio com o meu peso. Então, a normal é igual ao peso. Ou seja, é menos peso em módulo, né? É igual ao peso. E o peso é menos mg, né? Ok, isso é a força resultante, é menos mgma. E quem é a força resultante? É a massa vezes a aceleração. Então, eu fico que a massa vezes a aceleração de A é menos mgma. Então, a aceleração em A é menos gma. Eu faço análogo para B. Aqui do lado, ó, a força resultante em B, só que no caso do B o fácil está no sentido positivo, então eu vou convencionar como ele me deu o sinal, para não ficar mais confuso. Eu podia mudar como tu quisesse, podia, mas não tem porquê, sabe? É a mesma ideia, no B vai ser normal igual ao peso, então eu vou ficar aqui mgmb. Mas a questão é que vale a pena usar o sinal que ele me convencionou, porque daí eu não me perco na situação, né? Porque pode dar problema, ainda mais se é uma questão de quantidade de movimento, isso pode dar problema essa coisa do sinal. Então, MAB é igual a MGMB. Corto aqui. A aceleração de B é GMB. Poderia já substituir aqui, né? GMA, G é 10 e MA ele me deu que é 0,1, né? Então, isso aqui é menos 1 metro por segundo ao quadrado. E no caso do AB é positivo 1 metro por segundo ao quadrado. A primeira parte era essa, achar a aceleração. Com a aceleração, a gente vai para a segunda etapa, que a gente tem que achar qual é a posição do choque, o instante do choque. Então, para isso, eu vou selecionar
uma posição que eu ainda não sei, que eu vou chamar de X aqui, que é a posição do choque. Em algum lugar, pode ser maior, pode ser menor que zero, eu botei maior ali, mas é só para exemplificação, mas pode ser menor, não está especificado. Então, a segunda coisa é a cinemática. Duas partículas, eu tenho a aceleração delas e a posição inicial delas. E a velocidade, eu consigo achar o instante de choque e o momento do choque. E o instante de choque é a posição do choque. É só usar a equação do desenvolvimento do movimento uniformemente variado. Eu sei que a posição, no caso de A, eu sei que a posição final de A, que vai ser o x, que é o ponto onde se chocam, é igual à posição inicial do A, que é menos 100. A velocidade do A é positiva, então a velocidade inicial do A é 40 positivo, vezes o tempo. E a aceleração do A é menos 1, então é menos 1, o tempo ao quadrado, sobre 2. No caso do B, a posição final é a mesma, é x, só que a posição final é 125 positivo. Cuida o sinal aqui. O B, ele está indo para esse sentido aqui negativo, menos 10. Então é menos 10t aqui. Tem que cuidar do sinal, porque a gente começou a trabalhar com o eixo que ele deu. E a aceleração do B é positiva, justamente porque os dois estão com atrito. Então os dois, a aceleração e a velocidade, têm que ser sentidos contrários, né? Com isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar a de baixo e diminuir a de cima, que daí o x corta eu acho t. Então se eu pego essa menos essa, eu vou ficar aqui 125, x menos x é zero, né? Vai ficar zero. 125 menos o menos 100 vai ficar 225. Menos 10 com menos 40 vai ficar menos 50. E 1 meio com menos 1 meio vai ficar mais 1 meio. Então vai ficar 1 meio mais 1 meio vai ficar 1. Eu fico com essa equação de segundo grau aqui, se eu diminuir uma das duas. E essa equação vai ter duas raízes, ou seja, vai ter dois tempos. E a gente vai ver que faz sentido. Resolve ela, pode fazer o Bhaskarazinho tradicional. 50 ao quadrado é 2.500, menos 4 vezes A, que é 1, 225. Isso aqui dá que delta é 2.500, menos 800 e mais 100, 900, o que dá 1.600 a diferença. Então eu fico que T é igual a menos B, que então vai 50 positivo, mais ou menos a raiz de 1.600, que é 40, dividido por 2. Então aqui é importante, porque aqui eu vou ter dois tempos que eu tenho que levar em conta. Eu tenho que analisar qual é o tempo que eu quero, né? O T1 aqui vai dar 50 mais 40, 90 sobre 2, 45 segundos. O T2 vai dar 50 menos 40, dá 10, dividido por 2, 5 segundos. Qual dos dois eu quero? Eu quero o menor. Por que ele dá dois tempos? Porque, de fato, suponha que essas partículas não colidissem uma com a outra, que elas pudessem ultrapassar uma outra. Ia ter dois momentos que elas vão se encontrar, porque como as duas estão indo estão em direções contrárias, elas iriam se colidir no primeiro momento, que é os 5 segundos, e depois, como elas estão com o atrito para trás, a gente está considerando que o atrito não some. A aceleração delas é negativa, então elas vão parar e voltar, as duas. E aí, quando elas pararem e voltarem, elas se colidiriam de novo. Por isso que a resposta ela aparece duas na matemática. Fisicamente, ela não faz sentido, porque claramente, primeiro, que o atrito não vai continuar quando as partículas pararem, e segundo, que depois que elas colidirem, acabou, né? Mas, matematicamente, para a parábola, de fato, existe duas soluções. Mas o que eu quero é o primeiro instante, que é o que faz sentido físico, né? Esse aqui. Ok, eu achei o tempo. Com o tempo eu consigo achar o x, né? Eu consigo achar a posição do choque. É importante porque depois eu preciso para achar quanto ele andou, né? Qual a posição final. Então o x vai ser... Eu posso jogar em qualquer uma, posso jogar na de cima se eu quiser. Vai ficar menos 100 mais 40 vezes 5 dá 200, menos 5 ao quadrado sobre 2. Então isso aqui dá 100, menos 25 sobre 2, né? O que dá 12,5, né? Dá 12,525 sobre 2. O que vai dar 87,5 metros. Essa é a posição de choque. Eu achei. Fiz a segunda etapa.
Não fechou ainda, porque para o quantidade de movimento, que é a terceira etapa, eu preciso da velocidade de cada uma no momento do choque. Isso é importante, porque eu vou fazer um choque. Sempre que eu tenho um choque, eu preciso saber qual é a energia que está associada a cada partícula. Então, eu preciso da velocidade. Então, a próxima etapa é achar quem é VA e VB, né? VA vai ser a velocidade inicial, que é de A, que era 40, positivo, mais a aceleração de A, só que a aceleração de A é negativa, né? Ela é menos 1. Então vai ficar menos, vamos usar a convenção que ele me deu. E o tempo é 5. Então dá 35 metros por segundo. E quem é VB? Análogo. Menos 10 o inicial, usando a convenção. A aceleração dele é positiva e o tempo é 5 também. Então dá menos 10 mais 5, dá menos 5 metros por segundo. Então, o A está indo na direção positiva e o B está indo na direção negativa, e essas são as velocidades. Fechado isso, eu vou para a terceira etapa, que é a quantidade de movimento. O que eu fiz até agora foi a cinemática. Vamos para a terceira etapa. Na quantidade de movimento, o que eu tenho aqui no meu sistema? Eu tenho um momento de choque, né? Eu tenho o A, que está vindo aqui, a massa de A é 4m, eu tenho uma velocidade VA, e eu tenho B vindo aqui, e a velocidade e a massa do B é m. Da quantidade de movimento, ela se preserva depois do choque, né? Isso sempre, independente se o choque é elástico, inelástico ou parcialmente elástico, sempre se preserva. Então, da quantidade de movimentos preservando, eu sei que antes do choque era isso aqui, e depois do choque eu posso convencionar como eu quiser. Eu convenciono para o meu eixo positivo é para cá, né? Eu posso convencionar como eu quiser. Eu vou convencionar os dois no positivo. Depois, se tiver algum problema, vai aparecer só que eles é negativo, se estiver para outro sentido, mas eu posso convencionar como eu quero. Então, eu convencionei assim. Se tiver trocado, vai aparecer qual está trocado. No caso, tipo, se o VA for rebater, vai aparecer que o VA é negativo. Não tem problema. Ok, como que a gente vai fazer agora? Quantidade de movimento antes do choque. Massa do A vezes a velocidade do A, que é 35. Mais a massa do B, que é m, vezes a velocidade do B, que é menos 5. É igual a massa do A depois do choque, que é a mesma, e a velocidade do A depois do choque. Eu vou chamar de VA'. Vou esse aqui de linha aqui depois do choque. E VB'. E a do B, convencionei tudo no positivo, então é mais m, VB'. Posso dividir tudo por m, né? Então isso aqui vai ficar 4 vezes 35 dá 140, né? Menos 5 é igual a 4 VA' mais VB'. Eu dividi tudo por m porque o m é comum a todos. Então eu fico 4 VA' mais VB' é igual a 135. Isso é uma equação. Eu não consigo resolver um problema, porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. De onde vem a segunda? Do coeficiente de restituição que ele me deu, que vale 0,25. O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição é um número que é positivo, que é o E, e ele é dado pelo módulo da velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação dos corpos. Quem é a velocidade de aproximação? Ela é antes do choque. A de aproximação é qual a velocidade entre o A e o B que eles estão se aproximando. Como eles estão indo um em direção ao outro, é a soma dos dois, que seria não com sinal, a soma em módulo dos dois, porque eles estão se aproximando. Então é 35 mais 5, é 40, que é a velocidade que eles estão se aproximando. Então é 40 metros por segundo. E qual é a de afastamento? Do jeito que eu convencionei aqui, é o B menos o A, né? Porque é o quanto eles estão se afastando após o choque. Ah, não poderia ser o A menos o B? Então, se eu convencionasse o sentido contrário, que eles foram para aquela direção, poderia. Só que aí eu fiz uma análise já física do problema para me safar, mas eu poderia colocar um módulo aqui. A princípio, se tu não tem noção nenhuma do que acontece depois, tu bota um módulo aqui e analisa os dois casos. Mas, porque o que importa é que o coeficiente ele tem que ser positivo sempre, então tu tem que garantir que essa diferença é positiva. Mas, analisando o meu problema físico, o A está vindo com 35, o B está vindo com 5, o B está vindo com menos, e o A está vindo com mais velocidade. E ao mesmo tempo,
a massa do A é maior do que a do B. Então tem um corpo maior com mais velocidade indo se chocar com um corpo menor com menos velocidade. Claramente, o corpo maior com mais velocidade vai empurrar o menor com menor velocidade. Então é nítido que depois eles vão continuar na direção do A. Por isso que eu já convencionei assim. E se eu quisesse, precisava? Não, tu podia botar um módulo. Se tu não tem noção, porque às vezes pode acontecer, tem dois corpos com velocidade próximas e um tem a massa maior que o outro, não sei para onde vão. Bota o módulo, não tem problema. Bota o módulo, analisa os dois casos e depois vê qual deles faz sentido. Também é uma possibilidade. Aqui não precisa. Então o E é um quarto, então esse aqui é um quarto. Aqui não precisa porque eu fiz porque com a análise física é muito óbvio que o corpo com mais massa e mais velocidade vai empurrar o com menos massa e menos velocidade. Então, isso aqui vai ficar aqui VB' menos VA' é igual a 10. Agora eu tenho duas equações, duas incógnitas. Posso achar tranquilo. No caso, eu posso diminuir as duas equações, né? Eu pego a de cima menos a de baixo. Se eu pegar essa menos essa, eu vou conseguir cortar o VB', né? Isso aqui vai ficar 4VA' menos VA'. Vai ficar 5VA', vai somar, né? 135 menos 10, 125. O VB' cortou, né? Era aqui positivo menos esse cortou. Daí eu tiro que VA' é 25 metros por segundo. Fechamos bonito aqui. Com o VA' posso jogar na de baixo e eu fico que VB' é 35 metros por segundo. Perfeito, achei a velocidade após o choque. Terminei a terceira etapa. Qual que é a quarta etapa? Fiz a quantidade de movimento, achei a velocidade de pós-choque, ele quer a posição final da partícula A quando ela parar. Depois do choque, qual vai ser, então, agora a aceleração da partícula A para mim saber onde ela vai parar? Bem, depois do choque, a gente viu que os dois deu positivo, então quer dizer que o sentido convencional está certo, né? Então eu tenho o A aqui, com uma velocidade VA' nesse sentido positivo, então se é nesse sentido, o atrito é no sentido contrário. O valor da força de atrito é o mesmo, porque o problema físico continua o mesmo, só o atrito atuando. Então, eu já sei que a aceleração do A, ela continua sendo menos g μA, porque é o atrito no sentido negativo e é o mesmo problema, mesmo normal, ou seja, mesmo coeficiente, mesmo atrito. Com isso, eu consigo agora achar a posição que ele para. Por quê? A posição que o A para, que é a posição final, eu tenho aqui, né? A posição inicial dele é o meu x, que eu defini antes. Ele vai andar até uma posição SA, onde ele vai parar. Aqui ele está com... Por quê? Porque ele está no movimento retardado. Ele está com atrito para trás, né? Puxando ele para trás. Então, SA, que é a posição final, é igual à posição inicial, que é x. A velocidade positiva, VA'. Nesse caso, desculpa, é mais prático. Como eu não tenho tempo, eu posso usar Torricelli, né? Porque é o mais prático, porque eu tenho as velocidades, né? A velocidade final do A, então A final ao quadrado, é igual a VA', que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, menos g μA, usa a conversão sinal que tem ali, vezes a variação da distância, que é a distância final, o ponto final menos inicial, SA menos x. Esse é o meu ΔS, né, de Torricelli. Aqui é mais fácil porque tu não tem o tempo, então já usa o Torricelli, é mais prático do que achar o tempo e jogar na outra, né? Aí aqui a velocidade final qual que é? É quando ele para no repouso, então aqui é 0. A inicial, eu achei agora, é 25 ao quadrado, 625. Aqui é menos, né? Porque fica, por causa da aceleração ficou menos ali, né? Menos gmi. Quem é gma? MA é o mesmo, é 1, e g é 10, então dá 1 aqui, né? Então dá menos 2 vezes SA. E quem é x? X eu achei antes, lá no passo 2, né? O x, ele valia 87,5. Então, menos 87,5 positivo aqui. Aí eu jogo para o outro lado, eu vou ficar aqui 625. Já tirei o sinal negativo.
porque eu passaria para o outro lado e multiplicaria por menos 1. E aí eu ia ficar aqui SA menos 87,5 é igual a 625 sobre 2, que dá 312,5. Passo 87,5 para o outro lado. Isso vai me dar 312 mais 87, dá 399, né? 0,5 mais 0,5 dá 1, então dá 400 metros. E essa é a posição final. A gente fechou a questão. Um pouquinho trabalhosa? Um pouquinho trabalhosa. Deixa eu pegar um azulzinho aqui. É um pouco trabalhosa? É um pouco trabalhosa. Mas, tu nota que se tu fizer organizadinho, passo a passo, não tem erro. Usa a convenção que ele me deu de sinal, ele já me deu uma convenção, então tu não precisa criar. Se tu já te deu uma convenção do exercício, tu usa a que ele deu. Não tem que tu criar. Só cria a convenção de sinal quando tu não tem ela. Segue passo a passo direitinho, tu chega na resposta. Não era se tu pegar cada uma separada, é uma questão simples, só que juntando pode confundir, porque é muito sinal, é muita coisinha, pega um do outro, etc. Mas, fechou. Isso dá a letra D, né? Não marquei aqui. Letra D de Deus. É isso. Só que D maiúsculo, né? Então é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo, novamente, deixa um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!